Olá a todos, uma satisfação enorme estar aqui hoje falando para vocês. Eu sou Carolina Manso, gerente de certificações da SBC, e a gente vai falar um pouquinho hoje sobre as principais mudanças da versão 5.3 para 5.41 do Regulamento Global Gap. Para a gente começar a falar sobre a mudança da versão, a gente vai falar rapidamente o que é o Global Gap. Então, o Global Gap é uma organização global que tem por finalidade promover a produção de alimentos visando a segurança alimentar e a sustentabilidade. Ele surgiu lá em 1997 como Eurep Gap, que era uma organização das redes varejistas que determinavam ou estipulavam ou desejavam padrões de um sistema de produção que tivesse como objetivo a questão da segurança alimentar e a sustentabilidade. A certificação ela traz uma melhoria do sistema de gestão, tanto da produção quanto dos processos de produção dentro de uma propriedade. Então essa é a primeira grande vantagem da certificação Global Gap. A segunda grande vantagem é a abertura de mercados. Então a certificação Global Gap ela é um bilhete de entrada para o produtor para mercados global e nacional. E por fim, uma outra vantagem é a redução do risco de ter a sua marca envolvida com situações de surtos relacionados à segurança de alimentos. Ótimo, Carol. Então a gente já sabe quem que é o global, quais são as vantagens da certificação global, mas eu produzo frutas. O Global Gap é aplicável a frutas? Sim, é aplicável. Então o regulamento Global Gap ele é aplicável para a produção vegetal, para a produção animal e para a aquicultura. Quais são as principais mudanças? O que muda para o produtor que hoje está certificado na versão 5.3 e que vai ser certificado na versão 5.41 a partir de 22 de janeiro de 2022? Houve a inclusão de alguns pontos de controle. Quando a gente olha o regulamento, então o regulamento ele é composto por três partes. Uma parte que fala dos pontos de controle aplicáveis a todas as fazendas, então fazendas de produção vegetal, de produção animal e de aquicultura. Aí a gente tem uma parte do regulamento que vai falar especificamente da produção vegetal e dentro da produção vegetal tem o subescopo que são frutas e verduras. Então, dentro dessas três partes do regulamento, houve a inclusão de novos pontos de controle e todos eles já nasceram como obrigações maiores. Então, o regulamento ele é composto por pontos de controle maiores, menores e recomendáveis. Para ser certificado, o produtor obrigatoriamente precisa cumprir 100% dos pontos de controle maiores e 95% dos pontos de controle que são obrigações menores. Nessa mudança, então, quando a gente fala dos pontos de controle aplicáveis a todas as fazendas, 10 novos pontos de controle surgiram entre a versão 5.3 e 5.41. E todos esses novos pontos de controle, eles já chegam na norma como obrigações maiores. Além disso, nessa parte do regulamento que é aplicável a todas as fazendas, 7 pontos de controle deixam de ser obrigações menores e passam a ser obrigações maiores. Então, na parte do regulamento aplicável a todas as fazendas, nós temos 17 pontos de controle maiores. Então, essa é a principal mudança na parte do regulamento que é aplicável a todas as fazendas. Quando a gente fala da parte do regulamento que é aplicável à parte de produção vegetal, o que a gente vê? O surgimento de um novo ponto de controle. E ele também já surge como uma obrigação maior. E 17 pontos de controle que eram obrigações menores passam a ser obrigações maiores. E lá na última parte do regulamento, que é aplicável à parte de frutas e vegetais ou frutas e verduras, o que a gente vê? 4 novos pontos de controle que também já surgem como maiores e 8 pontos de controle que eram obrigações menores que passam a ser obrigações maiores. Ou seja, entre a versão
5.3 e a 5.4, nós observamos 15 novos pontos de controle, todos eles maiores, e 32 pontos de controle que eram obrigações menores passam a ser obrigações maiores, totalizando aí uma mudança de 47 pontos de controle. E na prática, o que isso muda? Então, o produtor ele tem que estar atento a esses novos pontos de controle, que é o resultado da exigência do consumidor. Então, o nível de exigência dentro da propriedade, ele vai aumentar com a finalidade de atender à exigência do consumidor. Então, essas foram as principais mudanças do regulamento Global Gap. Para maiores dúvidas e esclarecimentos, entre em contato conosco, vai ser uma satisfação atendê-los.